Só quem pensa o tempo todo em comida sabe o quanto isso é angustiante, como traz sofrimento. Tendo esse comentário aqui, um vídeo antigo falando exatamente sobre as questões e os problemas de pensar demais em comida, eu resolvi trazer um novo olhar, novas informações, novas reflexões sobre esse comportamento, sobre essa questão de toda hora ficar lembrando e pensando na comida. Vamos lá entender mais então? Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho com mulheres, ajudando-as a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. E aqui no canal, toda semana, toda quinta-feira, eu trago um vídeo novo sobre assuntos de nutrição, relação com o corpo, relação com a comida. Então já se inscreve para você receber toda semana um conteúdo novo para poder te ajudar caso você esteja aí sofrendo com a alimentação. Então, por falar em sofrimento com a comida, pensar na comida, na verdade, é algo natural, esperado e normal, porque a gente precisa se preocupar com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Isso vai envolver a nossa comida, as nossas escolhas, como se fosse uma questão de horários, de trabalho, né? Das questões do cuidado da casa, por exemplo. Então, não é errado pensar. Não é errado ficar lembrando e pensando na comida. Só que isso é um problema quando é frequente, quando te traz angústia, sofrimento e quando atinge a sua saúde mental. Eu quero que você não se sinta mal, como se você fosse a pior pessoa do mundo por não conseguir lidar bem com isso. Nessa semana eu atendi muitas pacientes novas e também pacientes de acompanhamento com essa dificuldade. Então, tem solução e você também não está sozinha nessa. Por isso é tão importante para a gente estar em ambientes que realmente favoreça esse nosso cuidado, o nosso tratamento, o nosso acompanhamento, principalmente se você está sozinha e por o motivo que seja não está em acompanhamento ainda para cuidar dessas questões. Então a comida ela tem sim o papel, a função de nutrir, de saciar, de nos dar energia e também tem uma função social, emocional, de lembranças, de conforto. E são os principais motivos também que nos fazem pensar nela. Então, se eu sei que eu estou passando por uma dificuldade emocional, muitas vezes eu quero resolver e tirar aquilo de mim. E por isso eu penso na comida. Se eu percebo que eu estou com fome, com vazio e eu quero resolver isso, eu penso na comida. Então, por isso eu te falei, analisa na sua rotina para entender se isso tá fazendo sentido, se é ruim pensar ou se você tá pensando de uma maneira natural e normal. Mas tem um outro lado da moeda. Eu vejo aqui na prática, no consultório, que esse pensamento 24 horas por dia na comida acontece principalmente como um reflexo do comer restritivo, do exagero do controle, da ansiedade, e isso acaba levando a um comer emocional. Então, como eu falei, se eu não sei lidar com aquele desconforto, seja físico ou emocional, eu posso recorrer à comida. Se eu tenho crenças e uma mentalidade de dieta que me mostra a comida como certa e errada, boa e ruim, que pode, que não pode, que engorda e que emagrece, eu tenho certos medos de comer, medo de comer e engordar, medo de comer e exagerar, porque eu não criei a minha autonomia, a minha confiança com a comida. A relação que eu tenho com ela é de insegurança. Então, eu tento evitar que envolve o controle, eu tenho medo, então eu posso ter ali uma ansiedade, não aquela questão de um transtorno de ansiedade, mas uma agitação voltada para essa ansiedade por conta desse medo de lidar com aquela comida, o medo de não saber o que vai acontecer, o medo do que realmente vai acontecer, do que pode acontecer. Então, tendo essas crenças e ativando essas emoções de medo, ansiedade, eu começo a pensar demais em comida. Tanto para lembrar o que eu comi antes, como se eu precisasse dessa informação para me permitir ou para me possibilitar fazer as escolhas do presente. De novo, como se houvesse o certo e errado, o bom e ruim, de acordo com o que eu fiz. Ou então pensando no futuro, que também vai me gerar uma ansiedade. Pensando no que eu tô fazendo agora e que eu vou enfrentar depois, não no sentido de precaução, de cuidado, de atenção. Até pode vir mascarado como isso, mas no fundo realmente vem como um medo, um controle excessivo, um objetivo, uma intenção de não comer, de passar fome, de restringir, porque é o que a mentalidade da dieta te mostra. Então gera essa preocupação tão excessiva por excesso de crenças,
por mitos da alimentação, por emoções de medo e ansiedade, por conta de tentar encaixar os seus comportamentos e a sua relação com a comida dentro desse bom e ruim, certo e errado, por buscar um conforto e um alívio, um prazer somente na comida, causando então o famoso ciclo em que eu faço tudo isso, ou eu tento, me acostumo a lidar com tudo isso, para não recorrer à comida, para não descontar na comida, para não comer, para evitar, para me restringir, e ao mesmo tempo, depois de passar por tudo isso, eu tô lá exagerando e descontando na comida do mesmo jeito. E às vezes, nesse ciclo, se torna até pior, porque fica constante, fica frequente, fica intenso e me gera ainda mais sofrimento e angústia com a relação que eu tenho com aquele alimento, piorando todo esse ciclo de novo. Então, como eu falei, todos esses pontos vão nos levar a esse comer emocional, que não é ruim. Comer por emoção não é errado, porque você vai sentir emoção e você vai ter a comida para sempre. Só que esse comer emocional, ele acaba se tornando disfuncional, prejudicial, né? Quando ele se torna automático, quando ele se torna um padrão, então sempre acontece, é frequente, é constante, e principalmente quando te traz essa culpa, esse remorso, essa frustração por ter descontado na comida. Só que ele é apenas um reflexo, é a ponta do iceberg. O que está atrás é toda essa má relação com a comida que você está desenvolvendo. E por isso você tem tanto medo e tanta angústia de pensar demais em comida, porque você sabe que vai levar ao exagero. Como se você não fosse capaz, como se você não tivesse controle, como se você não conseguisse lidar com aquela comida, como se a comida tivesse um efeito enorme sobre você, te controlando e como se ela tivesse o poder de te causar isso. E na verdade, não. Não é isso que te leva ao exagero, mas a relação que você desenvolve com ela. A ansiedade, do medo, da preocupação, dos mitos, do certo e errado. E por isso você exagera, por isso você descontrola. Então eu sei que a consequência de pensar demais na comida pode te levar a exagerar, a não saber lidar, a não conseguir pausar. Mas é justamente por conta daquela restrição, daquele controle excessivo, porque você não sabe a próxima vez que você realmente vai poder, porque você não consegue se permitir, porque você não sabe se é uma oportunidade única com a comida ou não, que você não quer deixar de pensar na comida. Porque, como eu falei, ela é necessária e me traz muitos outros fatores além da nutrição. É tão bom poder comer, é tão prazeroso viver os momentos com a comida com mais leveza, com as pessoas, comemorando, vivendo os significados e as lembranças que os momentos com a comida nos trazem. Então, o nosso principal objetivo nessas questões é conseguir te tirar dessas regras de dieta, te mostrar um novo olhar, um novo cuidado, uma nova relação com a comida, te ajudar a trazer permissão para a sua alimentação, que não é comer qualquer coisa em qualquer quantidade, mas sim mostrar e entender que todos os alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável, que tudo vai depender de contexto, quantidade, motivo, frequência, ambiente, como você come, como você vai se sentir depois. Essa permissão te dá a possibilidade de escolher comer quando fizer realmente sentido. E assim você consegue dizer não para a comida agora, hoje ou em próximos momentos, porque você sabe que ela vai estar disponível sempre. Se ela não estiver com você na sua casa ou no seu acesso, você sabe que você pode dar um jeito de conseguir essa comida gostosa ou outras comidas gostosas. Esse é o reflexo da permissão, de sair das restrições, sair dessas regras. E aqui também tem um vídeo que eu falo sobre sinais de restrição, que você está vivendo essa restrição sem saber que você realmente está se restringindo. Que eu vejo que as minhas pacientes conseguem desenvolver e construir, cuidando desses tópicos que eu comentei. Para quem tem essa situação de pensar demais em comida, envolve a sensação de ter o controle sem precisar controlar, ter noção de todos os detalhes, mas sim porque esse controle vem porque elas aprendem a ativar a consciência, a se questionar antes de comer, trocam a mentalidade, começa aquela sensação de, poxa, eu não imaginava que realmente era possível eu saber lidar com essa comida, eu saber ter ali o controle sem estar me controlando. Além de uma fala muito bonita, que eu amo escutar, que é o fato delas perceberem que a comida saiu daquele pedestal, que a comida não controla mais a situação e elas, que elas se sentem donas da situação, que elas realmente conseguem tomar as decisões com mais confiança, com mais segurança, sabendo lidar com aquela comida. E não, não é milagre. É apenas trabalhar de uma maneira assertiva, um método que realmente
vai na causa raiz da dificuldade e te dá segurança, te prepara para lidar com aquela questão, aquele sofrimento e também com a comida. Porque lembra, a comida sempre vai estar disponível e a gente precisa aprender a lidar com ela. Fugir da comida não é o que a gente cuida aqui, não é o que a gente sabe fazer, porque isso só vai fazer você aumentar o seu sofrimento e a sua dificuldade com ela. Fugindo, eu não tenho contato, eu não consigo resolver. E por isso aqui a gente tenta te aproximar de um comer ou facilitar o seu comer, para que isso aconteça de uma maneira mais leve. Espero que tenha feito sentido. E lembre-se de me acompanhar também nas outras redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, que eu compartilho o dia a dia dos casos que eu atendo, das minhas vivências com a comida, e assim consigo te ajudar de uma maneira mais próxima do que aqui. E ainda assim, toda semana um vídeo novo. Então a gente se vê na semana que vem e até lá!